Amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9, e verso de número 6, 7, depois nós vamos pular para o verso de número 10. Os irmãos estão vendo esse tijolo aqui, devem estar preocupados, né? O que é isso? É que hoje a mensagem vai ser uma tijolada. Brincadeira, irmão, continua no culto, fica aí, não vai embora não. Está tudo em paz. É só uma dinâmica da mensagem. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: E isto afirmo que aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso de número 10. Pula para o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Diga comigo assim, quem dá semente é Deus. Então, aquele que dá semente, ou seja, Deus, o que dá semente, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. A semente é para semear, o pão é para comer. De tudo que vem nas nossas mãos, uma parte é pão. A gente come, sustenta a família, outra parte semeia. Eu disse hoje de manhã aqui, não só semeando, como diz minha oferta, que vocês vão fazer isso agora. Mas a gente semeia quando a gente abençoa uma família, quando a gente ajuda alguém. Hoje eu vi um rapaz pegando comida do chão. Aí, como eu estava no restaurante, eu chamei ele, pegamos da nossa mesa, colocamos numa marmitinha para ele, e ele não sabia o que fazer de alegria, saiu tomando o suco que a gente... tomou tudo na mesma hora, né, Aline? E aí você fica falando assim, meu Deus, como é bom semear. Quando você semeia na vida de alguém, eu acho que a sensação que eu tenho é que vocês têm também, lógico. Parece que faz mais bem para a gente do que para a pessoa que recebeu, né? Aquele dia parece que você ganhou o dia. Então, que nós possamos fazer isso, irmão, no dia a dia, semear, porque parte do que Deus nos dá é para semear. Nós vamos orar, mas dá um sinal você que deseja participar desse momento, entregar o seu dízimo, a sua oferta com alegria, com disponibilidade. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque nós vamos entregar aqui na tua casa agora parte da renda que o Senhor mesmo nos deu. Só vamos entregar porque primeiramente o Senhor entregou para nós, nos abençoou. Quando o texto diz que o Senhor aumentará a nossa sementeira, a sementeira é local do trabalho, de onde sai o nosso salário, ou do local de onde sai a renda. Então o Senhor é Deus que aumenta a sementeira. Então abençoa, Deus, a vida dos irmãos, aqueles que estão contribuindo hoje, aqueles que já o fizeram durante a semana, ou durante o mês, ou farão ainda, que a bênção de provisão, de multiplicação, a bênção de Jeová Jireh, alcance a vida desse homem, dessa mulher. Eu não sei o plano dele, o plano dela, mas o Senhor sabe. E a tua palavra diz que se nós colocarmos os nossos planos diante da tua vontade, eles sairão bem. Então, a Deus, o plano da casa própria, do novo emprego, da ampliação, da construção, do arrendamento, ó Deus, do projeto de vida, que a bênção do Senhor esteja alcançando agora a vida dos amados. Quem tem um dinheiro parado na justiça, ou na mão de alguém, uma herança, ou um dinheiro que foi ganho, ele ainda não veio, Senhor, toca lá no local certo para que esse dinheiro venha, porque ele é direito do teu filho e da tua filha. Nós oramos abençoando agora a vida financeira desse homem e dessa mulher, com base na tua palavra, que nos dá esse direito em nome de Jesus, e todos digam... Pode sair do seu lugar, venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos adorar com uma linda canção.
você deve conhecer essa canção. Cante ela conosco. Se você pudesse, coloque de pé por mais um instante. Depois você já vai se sentar no momento da mensagem. Por toda a minha vida. Você conhece? Cante. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. E nunca me cansarei. Declare: posso ouvir? Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, e me leva até o céu. Declare isso: já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sempre ouve essa voz. Mas tua voz me acalmou. Esta voz dá ordem, amado. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Declare isso: eu me sinto tão seguro, Senhor. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Vamos todo mundo junto, bem forte. Não há vergonha, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Agora declare assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Declare: usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Você que entende que é um milagre, você que entende que eu e você somos milagres, abra os teus lábios nessa noite para glorificar a esse Deus que te criou, que te formou, que suportou tempestades
Jesus ao seu lado, que acalmou tempestades quando elas eram fortes demais para sua força. Ele não desistiu de mim e de você. Vamos declarar: não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Só igreja. Não há ferro, nem portas que se fechem diante. Não há doença, declare isso, crendo, nem culpa que fiquem. E a tempestade já está acalmando, já está acalmando. Oh, na voz daquele, pois tua palavra glória a Deus. Podem se assentar, meus amados. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão nos assistindo na casa, no carro, no trabalho, quem sabe até mesmo no hospital. Também aqueles que viajaram, né? Nós temos aí um final de semana prolongado, pessoas que a gente está acompanhando, foram passear com a família, descanso merecido, e lá onde estão nos assistindo. Deus abençoe a todos, e é um prazer poder estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Irmãos, vamos ler dois textos. O primeiro deles está em Neemias, capítulo de número 2, verso de número 18. Esse é o primeiro texto. Neemias 2,18 diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Olha essa expressão, irmãos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu vou ler esse verso de novo, porque ele é muito lindo. Aqui fala de duas mãos. A mão de Deus e a mão do homem. O início é assim: e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, Neemias contando para aqueles que iam ajudá-lo a reconstruir o muro de Jerusalém: disponhamo-nos e edifiquemos. E aí eles dizem: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora, pega Provérbios, o livro da sabedoria,
capítulo de número 9, verso de número 4. Provérbios 9, 4 diz, 10, 4 diz assim. Isso, 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Uma outra versão diz assim: o que trabalha com mãos preguiçosas empobrece, mas a mão dos diligentes, dos trabalhadores, dos dispostos, vem a enriquecer-se. Pai Celestial, aqui está a Tua palavra mais uma vez. Foi pregada hoje pela manhã, pastor Jairo trouxe uma palavra que nos edificou tremendamente. Tivemos hoje um dos cultos de choro, de marca do Senhor aqui. A presença do Senhor nessa manhã foi tão notória, tão notável, quase que palpável. Nós ainda estamos sentindo essa graça desse culto de manhã. Então, a Deus, responde isso agora também, Pai. Fala conosco, me dá graça para compartilhar esse tema que está no meu coração nesses dias. Fala conosco, Pai. Fortalece-nos. Fortalece as nossas mãos. Hoje quero falar sobre as mãos. Deus abençoa a igreja. Abençoa o povo reunido aqui e os irmãos que nos assistem pela internet. Abençoa a Deus trazendo palavra rema, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra, ó Deus, de discernimento para que a gente possa começar bem a nova semana e termos uma semana muito especial, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre a importância da mão. Dá uma olhadinha para a sua mão direita, ou esquerda, qual se preferir, mas a gente acaba pregando tanto sobre a mão direita, né, do Antigo Testamento, que era a bênção para os filhos, que a gente usa muito a mão direita. E a gente tem essa bênção que é a mão, e às vezes a gente não para pensar no valor dela, né? Na importância dela. Agora escute bem, esse texto aqui fala de duas mãos, que nós lemos. Fala da boa mão de Deus e fala da mão dos homens. Esforcemo-nos e coloquemos as mãos à obra. Nós muitas vezes procuramos a mão de Deus. E quando nós não percebemos o agir, o atuar da mão de Deus, a gente reclama. Mas esse verso, ele fala que a boa mão de Deus estava presente, mas só aconteceu reconstrução porque a mão dos homens entraram em ação. Ou seja, Deus é um Deus que sempre procura trabalhar com o homem. A Bíblia chega a dizer que anjos quiseram pregar o Evangelho e Deus não lhes deu essa oportunidade, mas deixou isso para nós, homens. Deus trabalha em parceria conosco. Se amanhã você levanta cedo e diz: Deus, estou indo para o trabalho, ou estou indo procurar trabalho, que a tua boa mão seja comigo, e pega na sua mão os currículos, vai dar certo. Porque você está unindo a sua mão com a boa mão de Deus. É muito interessante porque os judeus, eles veem nas mãos, ou na mão, muitos segredos, muitas revelações, que às vezes passa desapercebido. E a grande verdade, irmão, preste bem atenção, essa palavra que você vai ouvir hoje, tem alguma coisa a ver com o judeu também, né? Desde que a gente voltou de Israel, a gente acaba lendo tanta coisa sobre hebraico e sobre o judeu, e aprendendo tanta coisa, e a diferença, por que o judeu é próspero, por que eu sempre brinco aqui que você não vê, você já deu esmola para tanta gente, mas você nunca deu esmola para um judeu. Porque o judeu, ele pratica a palavra. A grande diferença de pessoas que têm êxito é a prática da palavra, irmão Luiz. É pegar a palavra
e trabalhar a palavra. Então, eles olham para a mão, por exemplo, e veem na mão alguns ensinamentos na mão que abençoa a vida deles, abençoa o dia a dia, abençoa o planejamento do trabalho deles. Por exemplo, o dedo polegar, né? Esse é o polegar. Não sei se você já notou, mas o polegar, ele é o único dedo que se relaciona bem com todos os demais dedos. Tenta depois, vai ter um dedo ou outro que consegue pegar, mas nem todos os dedos conseguem pegar todos os outros. O polegar com facilidade pega todos eles. O polegar é o dedo do relacionamento. Muitas pessoas, elas não têm êxito na vida porque elas são ruins de relacionamento. Tem gente que ela não consegue fazer amizade. E aí, quando ela precisa de alguém, ela sofre. Tem gente que até diz assim, eu gosto mesmo de ficar no meu canto. E a gente respeita, né? Lógico, é uma opinião. Mas nós precisamos de relacionamento, irmãos. Aquela mulher, quando vieram buscar os filhos, porque o marido dela morreu, ela ficou com a dívida, e queriam levar o filho para pagar a dívida. Se ela não tivesse um bom relacionamento com as vizinhas, ela não conseguiria aquele número de vasilhas vazias. Pega o texto lá de 2 Reis, capítulo 4, você vai ouvir dizer que ela foi e pegou para si, aliás, o profeta diz, vai lá, pega vasilhas vazias, pede a todas as suas vizinhas, vasilhas vazias emprestadas, não poucas. Então devia ter uma vizinhança muito boa. E eu quero aqui fazer a primeira pergunta, como é que está nosso relacionamento, inclusive com nossos vizinhos? Porque às vezes nós não conseguimos falar de Jesus, ou falar do Evangelho para o vizinho, porque o nosso relacionamento não é bom. E o dedo polegar vem ensinar a importância de relacionamento. Aquele paralítico de Cafarnaum, de Betesda, não de Cafarnaum, eu acho que é de Cafarnaum mesmo, paralítico que foi colocado pelo telhado, ele foi curado porque ele tinha pelo menos 4 amigos. Ele tinha relacionamento. Levanta a sua mão direita e diga assim, eu preciso ser como o polegar. Eu preciso ter bons relacionamentos. Isso não impede você de ser crente. Não é isso, Reinaldo? Você pode ser crente e se relacionar bem lá fora. Você não precisa estar no grupo dos escarnecedores, sentar. Não, você pode ter bons amigos. O crente, ele é interessante, né? Quando ele se torna crente, às vezes as amizades lá de fora ele vai deixando de lado, porque ele diz assim, não pensa mais como eu penso, não tem as mesmas atitudes. Mas, irmãos, relacionamento é importante. Porque em algum momento da vida a gente vai precisar de alguém. Vai precisar de relacionamento. Então, a mão ensina isso. O dedo polegar se relaciona bem com todos os demais dedos. Muito bem. Aí você tem um outro dedo aí. Quem aprendeu na escola, lembra desse dedo? É o dedo fura-bolo. Fura-bolo, pai de todos. Mas é o dedo indicador. Irmãos, muitos de nós chegamos onde chegamos porque alguém nos indicou. Não chegaríamos se alguém não apontasse para nós. Logicamente, você pode dizer, foi a mão de Deus, foi a boa mão de Deus, sem dúvida. Você pode dizer assim, não, só cheguei aqui, Doni, porque eu sou bom no que eu faço. Tudo bem, você pode ser muito bom nisso, você ser uma pessoa que é bom no que faz, você é dedicado no que faz, você tem talento. Mas uma boa indicação faz bem, né, irmão? Que uma vez eu saí do emprego
logo no começo de casado, e uma semana depois eu tinha 3 empresas aqui na cidade para entrar. Eu escolhi. Eu tive o privilégio de poder escolher. Bom, eu quero ir nessa. Não lembro se era porque o salário é maior ou os horários, porque eu sempre prezei por questão de horário que não atrapalhasse a igreja. Mas eu lembro que eu escolhi, porque houve indicação. Eu sou daquele tempo, irmão, que saía da empresa, a empresa dava uma cartinha. Quem é desse tempo aí? A Ana foi levantar a mão, ela guardou a mão. Contei, entreguei a você, Ana. Ela fez assim para levantar a mão, ela se arrependeu, guardou a mão no bolso. Pastora Ana Esther trabalhou muitos anos ali no presídio, né? Por quê, irmão? Porque a gente era bem indicado por causa de relacionamento. Agora, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Você já indicou alguém? É lógico, né, irmão, que para indicar alguém, você tem que pensar muito, né? Mas tem pessoas que merecem ser indicadas, né, pastor Antônio Carlos? Tem pessoas que quando você indica, você está carimbando e dizendo assim, pastor Natel, pastora, pode contar com essa pessoa que eu acredito nela. Esses dias ligou para mim um pastor, superintendente de Valinhos. Ô Jorge, tem aqui um tal de pastor Roberto da minha região aqui, agora descobri que ele não está mais no ministério, e o último superintendente dele foi você. Eu quero saber como é que eu faço, deixo ele na igreja ou não deixo? Falei, pode pôr esse moço na igreja, deixa ele pregar, faz o que ele quiser aí, e se ele fizer coisa errada, você pode dizer que foi o José Jorge que indicou. Olha que coisa boa, irmão. Você poder dizer, falar indicar alguém. Levante esse dedo, diga comigo assim, para a glória de Deus, sempre terá na minha vida um testemunho que eu possa ser indicado. Diga assim, com esse dedo, indicador, eu também vou mostrar para muitas pessoas a direção certa. O dedo indicador mostra a direção. Tem irmãos aqui que já pagaram a primeira parcela da viagem para Israel e nem receberam, acho que, o contrato ainda, né? Porque eu indiquei. Imagina que situação, né, irmão? Por quê? Por causa da indicação. Porque quando você confia, você indica. Então, esse dedo é o dedo do relacionamento. Esse dedo é o dedo da indicação. Esse é o dedo que mostra caminho. Esse dedo é o dedo que dá direção. Olha, vai por ali, ó, terceira direita, você chega na loja. Ó, vai lá, fala com o Jorginho, ó. É a pessoa certa. Saber o caminho. Acho que uma das melhores coisas na vida, irmão, é saber o caminho. A mão dirige o caminho. A mão indica o caminho. Bom, agora o dedo do meio dá medo de apontar, né, irmão? Porque hoje, infelizmente, no mundo todo, esse dedo... Gente, eu vou fazer aqui, por favor, está sendo gravado. Explica isso direito, para não ter problema de ir para a internet depois, né? Esse dedo aqui, é até ruim de falar, né? Eu não vou nem apontar, vou deixar ele no meio aqui, ó. É triste isso, irmão, mas esse dedo não é para isso que a turma deveria usar, não. Esse dedo aqui é o dedo da elegância, irmão. Olha que dedo bonito, irmão. É o maior de todos, ó. Esse dedo aqui, ele representa grandeza. Esse dedo aqui representa talento. Esse dedo aqui representa que Deus, quando nos fez, Ele colocou alguma grandeza em nós. E aqui não é grandeza de orgulho, irmão, é grandeza de graça. Quando uma pessoa, por exemplo, ela está entrando numa fila e uma pessoa de mais idade vem, ela sai da fila, põe a pessoa, ela está mostrando grandeza. É o dedo do talento. Querido, querida, escute isso.
Não tem uma pessoa aqui ou na internet nos assistindo que não tenha pelo menos um talento. Porque Jesus disse na parábola que uns recebeu 1, outro 2 e outro 5. Ninguém ficou sem receber. Esse é o dedo do talento. É o dedo que, ó, ele se destaca, irmão, ó. O meu está meio torto assim, né, mas um probleminha aqui no passado, graças a Deus não está mais, de artrite, ele ficou até bonitinho com esse negócio aqui. Mas ele se destaca, o dedo da grandeza. Levanta sua mão direita e diga: Deus, que o meu dedo médio represente a grandeza do Senhor na minha vida. Que o dedo médio, o dedo do meio, represente o talento, represente a porção que o Senhor colocou dentro de mim. Tem mais 2, né, irmão? Agora nós temos o dedo anelar. Eu já ouvi alguém falar assim: ó, esse dedo é bonito, que é o dedo anular. Não é anular, né? É anelar. Aí o dedo anelar, ele é o dedo da... Todo mundo grava isso, né? É o dedo da aliança. É o dedo do comprometimento. Ah, como eu gostaria que vocês estivessem hoje aqui de manhã. Que pena que o culto de manhã não está sendo gravado. Mas ele está prometendo para mim. Eu queria que ele pregasse a mensagem de manhã agora. Eu ia pregar essa mensagem domingo que vem. Mas ele disse que a garganta, a voz está querendo ir embora. Agora acho que domingo que vem é capaz dele pregar. Irmãos, você precisa ouvir a mensagem que foi pregada hoje de manhã. Quem estava aqui de manhã hoje? Oh, glória a Deus, algumas pessoas retornaram. Mas Deus tratou conosco hoje tão forte sobre isso. Queridos, comprometimento. Tem pessoas, irmãos, que elas não melhoram na vida porque elas não são comprometidas. Elas não conseguem se comprometer com amizade. Elas não conseguem se comprometer com a empresa. Elas não conseguem se comprometer com o casamento. Elas não conseguem se comprometer com a igreja, com o ministério, com o chamado. Queridos, escute isso. João, Estevão, todas as pessoas que têm comprometimento, em algum momento, faz aliança. Uma das melhores coisas na vida é ter uma aliança. Todas as alianças que Deus fez com o homem, Deus manteve. Deus cumpriu. Irmão, quem quebra a aliança é o ser humano. São as pessoas. O ser humano, ele tem uma facilidade para quebrar a aliança. Ele faz um acordo, mas se perceber que está dando mal, não está tendo o lucro que queria, ele desfaz a aliança, ele desfaz o compromisso rapidinho. Eu tinha um compromisso de estar aqui hoje nesse culto. Você também tinha. Quem sabe, propostas surgiram. Convites surgiram, mas você disse: eu tenho uma aliança com meu Deus. Eu tenho uma aliança com o culto dessa noite. Eu tenho um compromisso. Levanta a mão direita e diga assim: Deus, me ajuda a ser como dedo anelar, ter aliança com o Senhor e com os homens. Me ajuda a ser uma pessoa comprometida. Aleluia! E aí o último dedo, é o dedo, dedo mindinho, que também é chamado de dedo mínimo, né? Para que serve? Eu falei, para que tanto serve os outros? Vocês lembram para que serve o dedo mindinho? Oi, que legal, né? Limpar o ouvido, irmão. Tirar os excessos. Durante a vida,
nós vamos acumulando. Chega uma hora que o excesso precisa sair. Ou o excesso sai, ou a carga pesa. Eu passei por depressão. Então eu sei do que eu estou falando. Eu atendi uma pessoa essa semana. Foi muito triste o atendimento. Porque eu sinto a dor do depressivo. Que eu vivi isso. E nem todas as situações de depressão, mas a maioria é carga excessiva. É peso acumulado. É acúmulo de preocupação. É medo. Em alguns casos, como deu em mim, a Aline lembra disso, a Solange. A pastora Solange, quando comecei a ter isso lá em Mogi Guaçu, aí achei que aquela tristeza era porque Deus era momento de mudar, fui para Ourinhos, piorou, aí quando começou a melhorar em Ourinhos, eu mudamos para Itu, fiquei ruim, lá em Itu, comecei até a ter crise de pânico, aí durante o dia eu abraçava eles, quem estava mais perto era a Aline, eu abraçava a Aline, porque eu tinha a impressão que ia morrer. Quando a Aline não estava, eu fazia isso com o Jairo era pequenininho ainda. Não fala não. Você cresceu bem, filhão, graças a Deus. Abraçava a Solange. E depois eu fiquei sabendo, depois que tudo passou, graças a Deus, Solange me contou que tinha dia que ela dizia que ia para o mercado, mas não ia, ela ia chorar na rua. Pegava o carro e ia lá para uma esquina chorar, para não chorar perto de mim. Excesso, irmão. Eu estava vivendo excessos, peso demais. Então, pastor Márcio Panchamé está ali balançando a cabeça, porque ele é terapeuta ocupacional. Fala com ele é uma das pessoas aqui da igreja que pode nos ajudar. Doutora, que vem de manhã, doutora Thaís. Porque, irmãos, nós temos excessos na vida. E outra coisa, se nós não limparmos os ouvidos, não entra coisa boa. Escute isso, preste atenção. Você já percebeu que várias vezes no Evangelho, estou dando trabalho para vocês com a câmera hoje, né? Está tudo certo aí? Está dando certo? Tá. Várias vezes no Evangelho, Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá, por exemplo, lá em Apocalipse. Mas Jesus falou várias vezes nos Evangelhos: quem tem ouvidos para ouvir. Às vezes eu falo assim, de uma maneira mais grosseira, até assusta, mas irmão, isso aqui, a gente fala: o que é isso aqui? Ah, isso aqui é ouvido. Não, isso aqui é orelha. E orelha todos nós temos. Jesus disse: não é quem tem orelha, quem tem ouvidos. Então esse dedinho mindinho, de vez em quando ele tem que entrar lá, para tirar o excesso. Outra coisa, esse mindinho, esse mínimo, esse dedo mínimo, ele representa aquela limpeza, para que só entre coisa que edifica. Eu estou preparando uma mensagem só sobre o Lashon Hará, que acho que é a palavra do momento para mim, né? Completei um livro sobre Lashon Hará. Estou lendo, porque é uma situação que o judeu ensina muito sobre isso, Luiz Fernando, meu amigo de infância. Lashon Hará. Porque não pode ficar entrando nos nossos ouvidos coisas que desagradam a Deus e que trazem confusão. Então o dedo mínimo ele faz isso, ele tira o excesso para edificar a nossa vida. Muito bem, antes de fazer a dinâmica do tijolo, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Irmãos, grife esse texto, é quase hoje um ensino de doutrina, né? Quase um culto doutrinário, mas pega esse texto aí de 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler juntos
do verso 12 em diante. Porque os versos anteriores estão falando dos dons espirituais. Porém, do verso 12 em diante fala da unidade. Eu não vou ler o texto inteiro, mas o suficiente para a gente ter uma ideia. O texto diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha agora essa definição bonita de Paulo sobre a igreja como corpo de Cristo. Paulo diz aqui no verso 14, verso 15: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O pé queria ser mão. Não, você não é mão. Ah, porque eu acho que a mão é mais útil. Não. Como é que a mão vai andar no corpo se o pé não estiver lá, né? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs, ou distribuiu, né? Eu acho que a expressão correta. Mas Deus dispôs, distribuiu os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Todos nós somos importantes, irmão. Você que está nos visitando hoje, você é importante. Você faz parte do corpo de Cristo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Em outras palavras, irmão, nós temos hoje muitas denominações, por exemplo. Muitos nomes de igreja. Mas o corpo de Cristo é um só. Todos nós fazemos parte desse corpo. Então, o verso de número 21, para finalizar aqui: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Todos nós somos importantes. Levanta a sua mão direita e diga assim: que a boa mão de Deus esteja sempre sobre a minha vida, e que eu possa, com a boa mão de Deus, usar as minhas mãos para fazer o melhor, para edificar. Pega agora Efésios 4:11, pega junto comigo aí, por gentileza. Efésios 4:11. É conhecido, alguns já sabem de cor. Quem está fazendo ITQ aí sabe desse verso decoradamente, porque aqui fala de ministérios. Aqui não são dons, são ministérios. Irmãos, esse versículo é o versículo da mão da igreja. Vou repetir. Esse verso é o verso da mão da igreja. E ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos. Normalmente, irmãos, vamos fazer um ITQ um pouquinho rápido aqui. Normalmente o apóstolo, quando você fala, a turma fala de apóstolo, que o apóstolo são fundadores de igreja. Ok? Pastores, concordam comigo aí, quem está estudando teologia. São aqueles que fundam a igreja, iniciam uma obra. Paulo abriu uma obra, ia para outro lugar, deixava um obreiro ali, ele era um apóstolo. Tem muita gente aí com o nome de apóstolo que, biblicamente, não é bem o que está acontecendo, mas esse não é também o objetivo, né?
É só para lembrar o que é apóstolo. Depois de apóstolo, o outro é profeta. E o outro ministério da igreja, outro dom da igreja, é profeta, e outros são evangelistas, e outros são pastores, e outros são mestres. E quando o pastor é pastor e mestre, aí fica melhor ainda. Mas tem pastor que é um ótimo pastor, pregador, apacentador, aconselhador, mas às vezes ele não dá uma aula tão boa de escola bíblica. E às vezes a gente tem mestres, né? Pastora Vera Natel, tem uma equipe aí de mestres que dão aula na escola bíblica. Enfim, vários aqui têm esse dom de dar aula na escola bíblica, de mestre também. Ok, então, dá uma olhada comigo agora. Primeiro, diga assim, levante a mão assim, ó. Diga assim, essa é a mão que sustenta a igreja. Agora vire ela um pouquinho assim e diga comigo assim, o polegar, diga, apóstolo, profeta. Profeta não é fácil, né, irmão? Eis que te digo, irmãos, é um perigo esse negócio, né? Assim diz o Senhor. Não é fácil, não. Tem que ter muita convicção para fazer isso. Depois, olha o grandão aqui, ó. Olha o maiorão aqui, ó. O maiorzão aqui, ó. Vou pôr junto para não ficar perigoso, né? Então, vamos lá. Diga, apóstolo, evangelista, profeta, evangelista, ó que legal. Pastores e mestres. Você consegue fazer isso sozinho? Irmão, se esse culto terminar, se você aprender isso aqui, já aprendeu muita coisa hoje. Já. Vamos lá? 1, 2. Palma para vocês. Você ajudou, né? Fica quietinho, só um pouquinho, viu? Aguenta firme aí, aguenta aí. A mão que sustenta a igreja. Aleluia! Irmãos, diga comigo assim, as mãos curam. Queridos, nós sabemos que lá fora é muito perigoso isso, mas entre nós não deve ser. Eu tenho um costume, e eu estou aqui há 22 anos, vocês estão percebendo isso. Eu tenho mania de tocar nas pessoas. Porque eu acredito no toque. Irmãos, tem gente que vem na igreja tão mal, irmão Milton. Tão mal. Para baixo, doente, abatido, triste, decepcionado. Um toque melhora a vida da pessoa. A mão, quando toca, e ela tem essa graça de Deus de ser um toque de bênção, né, irmão? Um toque de carinho, ela abençoa. Irmão, diga assim, as mãos curam. Vamos lembrar uma canção aqui do tempo da pastora Ana Esther. As minhas mãos são poderosas pela graça. Os demônios vão saindo, porque nela existe a luz. Sai, sai, em nome de Jesus. Vamos pensar em outro, que também é do tempo da pastora Ana. Mãos ensanguentadas, mãos que foi feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas, mãos que foi ferida lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Canta, Jorginho. Em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Mãos ensanguentadas, vem tocar em mim. Aleluia! Fica uma dica, viu, nossa líder do louvor.
colocar. O Zé gosta dessas canções. Essas canções marcaram a nossa vida, irmão. As nossas tardes da bênção, né, Ana? Nossas tardes da bênção. Desculpa, viu, Ana, brincadeira. Mas a Ana, como irmã para mim, eu tenho essa liberdade com ela. Irmãos, diga comigo assim, as mãos curam. Diga comigo assim, mãos levantam o fraco. Quantas vezes nós estendemos as mãos para alguém e dizemos, levanta, filho, fica de pé, eu te ajudo. Mãos levantam o fraco. E diga assim, mãos se levantam para adoração. Irmão, quando tiver a igreja adorando, não tenha vergonha, levante as mãos. As duas mãos. Sinal de rendição. Sinal de dizer, Deus, eu estou desarmado. Não vim aqui para ver um defeito, uma falha. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Mãos que adoram, mãos que se levantam para adorar a Deus. Aleluia. Muito bem, vamos fazer a dinâmica da mão. Vem cá, nosso diretor do diaconato, Rogério. Irmãos, está dando para ver daí da galeria o tijolo? Tá, eu acho que aqui o púlpito, né? Mas também se eu pôr aqui, daí de todo jeito. Dá para ver mais ou menos o tijolo aí? Tá? Ok, muito bem. Os dedos começaram a conversar. Ah, ok. Você é muito inteligente, irmão. Ele vai tirar o púlpito. Isso aí, todo mundo vê. Olha aí, né? Viu? Esse é o dedão do meio. Grandeza. Glória a Deus. O polegar um dia disse assim, eu sou o melhor dedo. Olha o meu jeitão aqui, ó. Eu carimbo, eu marco as pessoas, eu sou o dedo melhor de todo mundo. Eu faço uma joia. Nenhum dedo faz joia, eu faço joia. Eu faço positivo. E se você abusar, eu também faço negativo. E eu faço mais ou menos também, se precisar, faço mais ou menos. Então, eu sou o dedo melhor do meu dono. Aí os outros dedos disseram para ele assim, então ergue esse tijolo. Ergue o tijolo com o dedo, só com o dedo, isso, polegar. Não vai quebrar o dedo, pelo amor de Deus, irmão, que senão... Aí não dá. Não deu, né? Aí o mínimo falou assim, não, o indicador, eu ia dizer apontador. O indicador diz, não, eu sou o melhor dedo. Porque com o meu dedo... O meu dono dá direção para as pessoas, mostra o caminho. Aquilo que eu falei agora há pouco. Eu sou um dedo maravilhoso, sou um dedo bonito. Você vê que ele é todo bem torneado e tal. Aí os outros dedos dizem, então levanta esse tijolo, levanta com o dedo indicador. E olha que o seu dedo é forte, irmão. Esse tijolo aqui é de cimento, irmão. Eu já trouxe um para não ter perigo. Aí os dedos disseram, o dedo do meio, o dedo médio... Disse, eu sou o dedo mais bonito. Dá uma olhada. Eu me destaco no meio de vocês. Ó. Eu sou um dedo que tem uma beleza assim, natural. Né? Os outros dedos, então levanta o tijolo. Você ia tentar com 2 dedos, né, irmão? Não pode. Não dá, não consegue. Aí o dedo anelar. O dedo, aliás, diz, eu sou o dedo especial do meu dono. Porque em mim fica a riqueza, olha. Tem brilhante em mim. Tem ouro em mim. Nenhum de vocês tem ouro, eu tenho brilhante, tem ouro. Então ergue o tijolo. Se você é tão bom assim, ergue o tijolo. O dedo anelar tentou. Aí finalmente o mindinho disse assim, não. Melhor sou eu mesmo, eu sou mais humilde. Por isso eu sou melhor. Eu levo as pancadas. Quando bate o meu dedo, bate eu. Quem bate o mindinho assim, irmão? O dedinho do pé, quem bate o dedinho do pé? Na beira da cama. Aí você diz assim, aleluia, né, irmão? Glória a Deus. Fala em língua. Fala em mistérios. Mindinho, então eu falo, então ergue.
Se os outros não conseguiram, imagina o Mindim. Aí eles disseram assim, quer saber de uma coisa? Vamos tentar nós todos juntos? Todos juntos. Vamos adorar a Deus. Irmão, diga assim, todos juntos somos melhor. Diga comigo assim, sozinho eu até vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Põe isso no teu coração. Ninguém é melhor sozinho do que junto. Todos nós, tudo que formos fazer juntos, nós fazemos com perfeição, com bênção de Deus. Que essa palavra de unidade, da sabedoria dos dedos, fique no seu coração. Nós vamos cantar uma canção do meu tempo. Vou parar de brincar com a Ana aqui, vou dizer que é do meu tempo. Essa canção diz, eu preciso de você, e você precisa de mim. E nós precisamos